Eu falei a respeito de Asa, né? Por que que a gente tem que estudar a Bíblia, né? É muito importante isso. Os reis, né, de Israel testificam a respeito do reinado. E o que que a palavra de Deus testifica? Que nós não somos reis e sacerdotes? O que que a palavra de Deus testificou a respeito de Asa? Que ficou muito tempo sem ter sacerdote. E por isso muitos se desviaram da lei do Senhor, né? Mas os reis, eles também eram representantes do Senhor na terra. Assim como Davi, porque o que que Davi fazia? Ah, Davi era extraordinário. Davi se portava diante de Deus como um servo, não como um rei. Nós devemos nos aprender a reinar dessa forma. Quantos de nós já falamos a respeito disso, né? Que nós desejamos algo, nós podemos bater e abrir-se-vos-á, né? Buscais e achareis. E todos nós queremos isso. Queremos um relacionamento maravilhoso, queremos ter uma expectativa de vida maior, realizações. Isso é louvável? É, não tem nada de mais nisso. Mas aonde está o nosso coração? Ah, nós somos gratos por aquilo que nós temos? O que que Jesus falou, por exemplo, com a mulher samaritana, né? Inclusive, Samaria é um pedaço de Israel, na verdade. Quando os povos se separaram, né, Judá se separou de Israel, Samaria se tornou a capital. E aqueles povos foram deixados de lado, porque, para todos os efeitos, eles não serviam a Deus como deveria, porque o tabernáculo não estava mais com eles. Mas por que que Jesus se apresentou à mulher samaritana? E como que o Senhor se apresentou a ela? Tem uma coisa tão extraordinária que as pessoas esquecem, né? O Senhor chega para eles assim: vai lá e busca o teu marido. Olha que preciosidade. Glória a Jesus, né? Mas era marido dela? Não era. Por quê? Porque ela já tinha tido outros. Mas aquele homem que estava com ela, e ela diz assim: eu não tenho marido. Mas o Senhor via aquele homem como seu esposo, seu marido. Mas aí o Senhor disse assim: não, realmente, este não é teu marido, porque tu já tiveste 5. E esse que está contigo não é teu marido. Mas o que é a palavra do Senhor? Por que que o Senhor deixou isso registrado? Para que a gente pudesse entender o seguinte, o sentido da gratidão. Aquele homem era para Deus o marido dela. E ela deveria valorizar aquilo. Assim como o Senhor valorizava a vida dela. Valorizava a vida daquele homem também que estava com ela, que a acolheu. Porque ela também era importante para Deus. Porque ela ia buscar fora de Samaria, próximo ao poço de Jacó, a comunhão que ela ansiava por ter. E quem era o poço de Jacó que podia nutrir a vida dela, que podia gerar uma vida eterna para ela? Era o próprio Senhor, a própria salvação da vida dela, que era o Senhor Jesus. Então, e o caráter? O caráter pode mudar? Olha a preciosidade. Eu ouvi uma psicóloga falando assim: se caráter não se ensina, se seus pais não te ensinaram desde pequeno, você não tem como mudar. Ah, mas é aquele encontro daquela mulher. Será que o caráter dela não foi mudado? Porque ela foi atrás do esposo dela. Porque ela começou a perceber o valor que ele tinha para Deus. Porque Deus a reconheceu e reconheceu a união que ela tinha com seu esposo. Olha que preciosidade. Então entenda, olha, Deus ele quer realizar algo novo nas nossas vidas. Ele quer transformar. É importante que você coloque diante de Deus o teu relacionamento. Deus ele não quer uma desunião. Ele não quer que nós venhamos a perecer. Ele quer instaurar a verdadeira adoração. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Como que a gente adora em espírito e em verdade? Crendo naquilo que o Senhor é para nossas vidas, o que Ele é para nós, o que Ele representa para nós e como que isso muda as nossas vidas a partir do momento que nós sabemos o que Ele é para nós. O que Asa não poderia ter perdido de vista, que Moisés não perdeu, era que o Senhor era tudo para a sua vida. Porque o Senhor havia dado paz a ele quando todo mundo estava em guerra. E que o Senhor estaria com ele em que situação ele pudesse viver. Mas o testemunho dele permanece conosco. O testemunho que ele deixou. De que nós devemos ser fiéis e retos diante dele. Fiéis e retos é ter caráter. E ter caráter é nos posicionarmos diante de Deus, desejando aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. A gente não tem que temer ao ser humano. Se você deseja tanto algo na sua vida e que é agradável aos olhos de Deus, vá atrás disso. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem bem.